Olá, tudo bem? Nós vamos começar nessa série de vídeos nesse canal a resolver algumas questões do Enem, questões de matemática e posteriormente questões de física, mas nós vamos resolver primeiro as de matemática. Eu vou postando entre 5 a 10 questões por dia, para que chegue até o dia do Enem e a gente tenha conseguido resolver as questões do Enem de 2021 para cá, 2021, 22, 23 e 24, tanto de matemática quanto de física. Reforço no primeiro momento de matemática. Como já me apresentei, sou o professor Márcio. Nós vamos começar pela questão de número 136. Bom, o ideal é que toda questão seja comentada, né? O bom é a gente fazer uma leitura de cada questão. Eu vou deixar cada questão aí na resolução também, o enunciado da questão, mas no primeiro momento eu estou colocando aqui a leitura das questões, porque é importante também para nós. Na leitura a gente já extrai muito do que a pergunta vai nos trazer posteriormente. A gente pode comentar distratores, erros, né, possíveis que a questão nos propõe, e por isso a leitura é importante, tá bom? Começando então, sem mais delongas, pela questão de número 136 de matemática do Enem de 2021. A questão vai nos dizer: na loteria Lotex, cada aposta corresponde à marcação de 50 números em um cartão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta até integralizar os 50 números necessários. Por exemplo, o cartão de aposta retratado representa as escolhas de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Bom, aí reforço tanto a partir da leitura quanto as imagens vão estar colocadas aí na resolução, né, todo enunciado. Se a gente for olhar o cartão em questão, é um cartão com números de 0, 1 até 02, 03, 04, 05, até o 99 e por fim o 00. Então, 100 números marcados no cartão, né? Bom, se a gente olhar os números que estão marcados, eu vou falando eles aqui, mas o importante é depois a gente totalizar quantos números foram marcados, tá? Estão marcados lá no cartão o número 01, o número 04, o número 08, o número 10, o número 15, o número 22, o número 27, o número 30, o número 34, o número 41, o número 43, o número 45, o número 50, o número 59, o número 62, número 66, número 68, número 74, número 85, número 90, número 91 e número 97. Bom, se a gente for contar todos esses números aí que eu falei, a gente vai ver o total de números que foram marcados, tá? Mas aí eu vou seguir a leitura do enunciado. Ele diz: com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo, pelo número máximo de pontos para validar a aposta, é igual a... E aí tem as 5 alternativas resposta. Letra A, 11,25 avos. Letra B, 14,25 avos.
letra C, 14/11, letra D, 25/14 e letra E, 25/11. Bom, vamos entender um trecho importante, antes de mais nada. Bom, o que nos vai trazer a resposta é, aqui na parte de baixo, o último trecho que eu li, ele vai nos dizer assim, depois eu deixo lá na resolução grifado aquilo que eu estou falando aqui, tá bom? Eu poderia resolver numa lousa digital as questões, mas eu não gosto, eu gosto de lousa física mesmo, tá? Bom, ele diz assim: com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente, o que é quociente? É uma divisão, do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo, pelo número máximo de pontos para validar a aposta, é igual a... Então eu vou ter um quociente, esse quociente, uma divisão, portanto, essa divisão é do quê? Essa divisão é dos números marcados pelo sistema sobre o total de números que valida a aposta. Bom, então, eu vou colocar aqui números marcados pelo sistema. E, posteriormente, o total de números que validam a aposta. Números que validam a aposta. O texto nos vai dizer anteriormente, na primeira parte do texto, se vocês observarem, essa questão é muito de interpretação, não tem muita essência, muita dificuldade matemática nela. Se a gente olhar o início do texto, ele nos vai falar que caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta, até integralizar os 50 números necessários. Então a gente já sabe que a parte de baixo aqui do quociente, os números que validam a aposta são de 50. Isso é a leitura do enunciado. Depois ele vai dizer que caso, esse jogador ele não marque todos os números necessários, então o sistema vai completar 50. Ou seja, a parte de cima, estou falando aqui uma linguagem bem inculta na matemática, seria numerador e denominador. Numerador, parte de cima, denominador, a parte de baixo. Por que denominador? Porque denomina, Quando eu vou ler essa fração, qualquer que seja o número que esteja em cima, no numerador, o que vai denominar é o número de baixo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o número 8, então seria 8/50. Então, os 50 é quem denomina, quem dá nome à fração, Por isso é que a gente vai chamar numerador e denominador. Mas assim, já digo que nessa sequência de vídeos gravados, o intuito aqui é a resolução mesmo, não é falar com uma linguagem muito técnica da matemática, até porque daí não vai ajudar muito, O intuito é ajudar, tá? Então, ocasionalmente vocês me verão chamando os nomes, enfim, de resolução de uma questão por uma linguagem mais técnica, quando necessário for, mas também me verão chamando parte de cima, parte de baixo, ok? Então, a parte de cima aqui, ele vai ser o quê? Se a pessoa não marcar os 50 números, que é esse caso aqui, eu falei os números que a pessoa marcou, mas reforço, vai estar aí a imagem, a gente vai ter que contar quantos números é que a pessoa marcou. Se não chegou nos 50 necessários para validar a aposta, o sistema vai fazer o quê? Ele vai completar. Então, para que complete, o que o sistema vai fazer? Se a pessoa não marcou 50, reforço que é esse caso, o numerador, a parte de cima, vai ser os 50, tirando quantos números que a pessoa marcou.
o total de números, né? Não quais os números, mas quantos números que a pessoa marcou. Tudo bem? Eu li os números aqui todos da questão, mas eu reforço, é uma primeira questão, então eu estou fazendo ela de uma forma mais didática. Vocês vão ver que é muito, muito, muito simples, né? Vão ter questões mais complexas um pouquinho, mas essa daí não é uma delas. Bom, vocês vão olhar aí no cartão, nessa parte da resolução, e aí a gente vai contar quantos números é que a pessoa marcou. Mas já para facilitar esta etapa, a gente vai contar quantos números aqui. Se a gente olhar os números marcados, a pessoa marcou aqueles números que eu li unitariamente, cada um deles, né? A pessoa marcou um total de 22 números. Bom, então, aqui a parte de cima, os números que o sistema vai entender como a parte de cima do quociente, né, que é o que a questão nos perguntou, então vai ser 50 tirando esses 22. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Tirando os 22. Da onde que surgiu esses 22? São os números que a pessoa marcou no cartão dela. Como o texto cita, se a pessoa não marcou mais que 50 números, o sistema completa. Voltando de novo para a pergunta, embora já está escrita aqui de forma abreviada, mas a pergunta diz assim para nós. O jogador reconhece que o número racional, que corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo, pelo número máximo de pontos para validar a aposta é igual a... Ou seja, ele quer saber quantos números que o sistema precisou marcar para completar os 50 pelo total de números que validam a aposta, ok? Fazendo essa conta, observe, ele coloca aqui alguns termos técnicos, número racional. O que é um número racional? É qualquer número que pode ser escrito na forma de uma fração do tipo A dividido por B, de modo que o B seja um número diferente de zero. Por quê? Porque na matemática não existe uma divisão por zero, certo? Bom, voltando aqui então, concluindo esta continha, viram? É uma continha simples. Eu estendi a resolução aqui justamente para, enfim, para a gente se conhecer mais, para falar de uma forma mais didática. Vocês vão ver que tem questão que eu vou resolver de uma forma bem mais resumida, tá bom? Bom, 50 tirando os 22, restaram 28 números sobre os 50, né? Então, 28 50avos. Essa é a resposta. Mas quando nós olhamos para as alternativas, nós percebemos que nenhuma delas tem a parte de baixo, o denominador, igual a 50. Os denominadores lá são 25, 25, 11, 14 e 11. Ou seja, temos 3 denominadores diferentes, nenhum deles sendo o 50. Por quê? Porque não está simplificado. Vocês vão observar que o Enem, ele sempre, quando tem uma fração como resposta, assim, vamos dizer que em quase que 100% das questões onde vai ter uma fração como resposta, ela vai estar na forma simplificada, né? Na forma irredutível que a gente diz, tudo bem? Então aqui carece de uma simplificação. Quando a gente faz essa simplificação, a gente vai perceber que os dois números são pares. Se eles são pares, dividem no mínimo e pelo menos por 2. Então eu posso dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Fazendo esta simplificação, concluímos 28 dividido para 2 deu igual a 14. E 50 dividido para 2 deu igual a 25. Chegamos numa fração irredutível? Sim. 14 25avos. Qual letra que é 14 25avos? É a letra B. Então a resposta aí da questão 136 do Enem de 2021, a letra B, 14
25 avos. Ok? Primeira questão, então, a questão 136. Não estranho de eu estar olhando para lá, que eu estou olhando o monitor para me ler a questão lá e a vista do professor já não está das melhores. Mas é isso mesmo, tá bom? Então, letra B, 14,25 avos. Ponto, questão 136, resolvida. Pessoal, para esse primeiro vídeo não ficar muito longo, eu vou resolver uma questãozinha só nele. E hoje eu vou postar separado os vídeos das primeiras 5 questões, a 136, 137, 138, 139 e 140, ok? Depois eu posso até juntar várias questões em um mesmo vídeo depois que a gente se conhecer melhor. Muito obrigado.